Então, as ondas na superfície de um líquido. Então, foi o que eu falei ainda há pouco para vocês sobre a praia, né? Quando a gente tem uma onda na praia. Então, quando ela passa de uma região mais rasa, né? De uma região mais profunda para uma região mais rasa, né? A velocidade ela vai diminuir, ocasionando também a diminuição do comprimento de onda, né? Então, as ondas na superfície de um líquido, seja ela em uma praia, em uma piscina, em um lago, né? À medida que ela passa de uma região mais rasa, ou de uma região mais profunda para uma região mais rasa, a tendência da velocidade é diminuir, né? Então, se vai diminuir a velocidade, proporcionalmente também diminui o comprimento de onda, mas a frequência ela permanece a mesma, tá? A frequência ela não vai mudar. A única coisa que vai mudar nessa mudança de meio aí, de uma região mais rasa, mais profunda para uma região mais rasa, o que muda é só a velocidade e o comprimento de onda, mas a frequência ela permanece a mesma, ela não se altera. No caso da refração da luz, o que acontece, né? A velocidade de propagação dessa onda aí, na refração da luz, ela vai depender da natureza do meio do qual ela vai se propagar, tá? Ela vai depender sempre do meio e da frequência. No caso da velocidade, né, de propagação de uma luz, né, da onda, depende sempre da natureza do meio em que ela vai se propagar e da frequência. No caso da refração no líquido, não depende de frequência nem da natureza do meio. Depende apenas da relação de profundidade, tá? De profundidade. E aqui não, aqui no caso da refração da luz já depende da natureza do meio e da frequência, né, para a gente ter essa refração da luz. Então o exemplo que a gente tem é o prisma, né? O prisma ele faz a decomposição da luz branca nas demais cores que nós conhecemos aí, verde, laranja, amarelo, lilás, roxo, tá? Então a refração da luz no prisma, tá? Para decompor as demais cores, né, a luz branca, ela vem, incide sobre o prisma e esse prisma vai refratar a luz, né, vai decompor ela em outras cores, tá? Então, para isso acontecer, isso aí está dependendo do meio, né, de propagação, que no caso é o prisma, e a frequência, o comprimento da frequência aqui, para que a luz possa ser refratada aqui, tá? Então, nesse caso, a refração da luz sempre vai depender da natureza do meio, né, ao qual ela vai se propagar, e também vai depender da frequência, ok? Aí nós temos também outro fenômeno aí, ondulatório, que é a nossa chamada interferência, tá? Nós temos aí a interferência. Então, o que é interferência? Quando duas ou mais ondas aí vão atingir simultaneamente um dado ponto de um meio no qual se propagam, tá? Esse ponto ele vai sofrer um efeito resultante equivalente à soma das perturbações que cada onda produzirá. E isso se elas forem isoladas sobre o ponto. Esse fenômeno a gente dá o nome de interferência ou superposição, tá? Então a interferência nada mais é do que a superposição de duas ondas, né? Quando a gente tem duas ondas, uma vai se sobrepor à outra. Quando isso acontece, nós temos o fenômeno que é chamado de interferência, né? Então a gente vai ter dois pontos aí. Uma é chamada de interferência construtiva e a outra é chamada de interferência destrutiva, tá? A interferência construtiva é aquela aonde, quando as duas ondas se encontram, quando elas vão se sobrepor uma sobre a outra, ela não há uma inversão de fase, tá? Então a onda vem de um lado e vem a outra onda do outro lado, elas vão se encontrar, mas quando elas se separam, cada uma segue em direções opostas sem haver inversão de fase. Então nós temos uma interferência chamada interferência construtiva. No caso da interferência destrutiva,
é quando eu tenho as ondas em oposição de fase. Tá? Elas vêm em fase contrária, mas quando elas se encontram, elas vão se sobrepor uma sobre a outra e vai continuar a inversão quando elas se separam, a inversão da fase continua. Então, interferência construtiva é quando as duas ondas se encontram na mesma fase, né? E a interferência destrutiva é quando as ondas vão se encontrar em oposição de fase, né? Quando uma das fases vai estar invertida. Tá? Construtiva, eu não tenho inversão de fase. Na interferência destrutiva, eu já vou ter uma interferência de fase. Né? No caso de uma interferência, por exemplo, a gente pode falar sobre a emissora de rádio. Né? Quando a gente está ouvindo uma determinada frequência de uma emissora de rádio, aí em cima daquela frequência aparece outra emissora. Então vai haver ali um encontro daquelas ondas de rádio. Então uma vai interferir na outra. Então ali nós temos a chamada interferência. Tá? Uma onda vai se sobrepor à outra. Outro fenômeno aí que nós temos ondulatório é chamado de difração, né? Então, qual é a característica principal da difração? Né? Então, no caso da difração, ela ocorre quando as ondas elas conseguem contornar um obstáculo, né? Ou uma fenda. Ela vai contornar esse obstáculo e vai chegar em regiões que não seriam atingidas, caso elas apresentassem propagação retilínea. Tá? Então a difração nada mais é do que a onda ela contornar um determinado obstáculo. Né? Um exemplo que nós podemos dar aqui para essa onda que vai contornar um obstáculo é, por exemplo, nós temos um muro que separa duas casas, né? E por esse muro nós podemos ouvir uma determinada conversa do outro lado do muro. Né? Então o que nós temos ali é um fenômeno da difração. A onda ela está contornando um obstáculo e você está podendo ouvir uma conversa que está havendo de outro lado de um muro. Ou, por exemplo, quando alguém consegue ouvir uma conversa atrás de uma porta. Né? A onda ela está contornando o obstáculo e está chegando até você. Né? Então a característica principal da difração é ela poder contornar um determinado obstáculo e ela vai poder chegar até o outro lado. Né? Então aqui nós temos aqui, olha, um obstáculo aqui, mas só que ele apresenta uma pequena fenda. Tá? Então a onda que é chamada de onda incidente, quando ela passa por esse obstáculo aqui, ela está sendo difratada, ela está podendo chegar do outro lado. Então quer dizer que ela está contornando esse obstáculo apenas por esta fenda aqui, né? E o som vai poder ser difratado. Então nas ondas, elas são geradas na fenda se ela tiver uma espessura menor ou igual ao comprimento da onda. Então esse fenômeno aqui da difração só é possível, né, se a espessura da fenda ou do obstáculo for menor ou igual ao comprimento de onda. Se a espessura for maior, né, ou diferente do comprimento de onda, a difração não ocorre. A difração só pode ocorrer somente se a espessura do obstáculo for menor ou igual ao comprimento de onda. Se ele for maior e diferente do comprimento de onda, não acontece o fenômeno da difração. Isso não pode ocorrer. Então a gente tem aqui um exemplo, né, da difração acontecendo. Ó. A onda vem, né, tem obstáculo, mas o comprimento de onda é menor, né, e o comprimento de onda pode ultrapassar aqui o obstáculo. Então ele pode ser difratado. Desculpa. Então esse aqui é o chamado fenômeno da difração. É quando a onda ela consegue contornar um determinado obstáculo e ela vai poder se propagar, né? Ela vai poder se difratar para o outro lado, para onde ela queira ir. Então nós temos também outro fenômeno aí ondulatório que é chamado de polarização. Tá?
Então, polarizar uma onda significa filtrar, tá? Polarizar significa filtrar, tá? Ela vai deixar passar apenas aquela perturbação que vai ocorrer em um determinado plano, tá? Então, a polarização é um fenômeno exclusivo das ondas transversais. Elas não podem ocorrer com ondas longitudinais. Então, no caso da polarização, é apenas uma filtração que a gente vai ter da onda. Então, ela só acontece com ondas transversais, tá? Então, a única onda que nós vamos poder polarizar, no caso aqui, é a luz, tá? O som, ele não pode ser polarizado. Então, a gente tem aqui uma onda sendo produzida, né? E aqui a gente tem um polarizador, tá? Então, a gente tem uma polarização vertical. A partir do momento que ele passa pelo polarizador, né, ele continua o seu movimento aí. E aqui a gente tem uma polarização horizontal, tá? Então, no caso, a luz, né, é a única onda que pode ser polarizada. O som não pode. Lembrando que a polarização é apenas uma filtração da onda. A onda vai ser filtrada e vai poder se polarizar em outra direção. Tá bom? Então, as ondas luminosas, né, elas vão apresentar uma natureza transversal. Então, elas podem ser polarizadas, ao contrário das ondas sonoras, como está aqui, né, que não se polarizam por apresentar natureza longitudinal. Então, o som, ele é uma onda longitudinal e a luz é uma onda transversal. Por isso que ela pode ser polarizada, né? Então, uma onda transversal, ela vai vibrar em várias direções. Então, a luz, como é de nosso conhecimento, ela pode vibrar em várias direções, né? E quando ela é polarizada, ela vai vibrar em apenas uma direção, tá? Então, a luz, por ela ser uma onda transversal, ela vai se propagar em várias direções. Mas quando ela passa por um polarizador, ela vai ser filtrada, ela vai ter apenas uma direção de vibração, tá? Quando ela está passando pelo polarizador, tá? Então, o polarizador ele vai filtrar essas direções a qual a onda vai se propagar, e quando ela passa pelo polarizador, ela vai apresentar apenas uma direção. Então, essa é a característica da polarização. Então, a onda é filtrada, tem várias direções à luz, e quando ela passa pelo polarizador, ela é filtrada e ela vai migrar em apenas uma direção, tá? Então, aqui está o exemplo. A luz em várias direções, quando ela passa no polarizador, ela vai em apenas uma direção, tá? Ela está sendo filtrada aqui, vai em apenas uma direção de propagação. Então, um exemplo que também nós temos é o óculos, né? O óculos, que é multifocal, ele tem essa característica também de polarizar a luz, né? Ela vem em várias direções, mas quando ela passa pela lente, ela filtra essas direções e vai em apenas uma direção. Então, o óculos também ele tem essa tendência de filtrar a luz, né? Então, tá aí, ó. Aqui vemos a luz sendo polarizada através de dois óculos escuros. Então, o óculos aí é um exemplo de filtrador aí para polarizar a luz. Então, outro fenômeno que nós temos aí é a ressonância, né? A gente sabe que todo corpo na natureza, ele vai apresentar uma frequência natural. Então, quando ele apresenta essa frequência natural e ele vai adquirir uma frequência de outro meio, ele acaba entrando em ressonância, tá? Então, todo sistema físico apresenta uma ou mais frequência natural de vibração. Então, desse modo, quando o sistema oscila livremente, ele o faz com uma de suas frequências naturais. Então, todo o corpo vai apresentar uma frequência natural. No entanto, quando um sistema vibrante é submetido a uma série periódica de impulsos, cuja frequência coincide com uma das frequências naturais do sistema, a amplitude de suas oscilações cresce gradativamente, pois a energia recebida vai sendo armazenada. Então, quando um corpo natural ele se encontra com uma frequência de outro corpo e essas frequências se misturam, a gente tem um fenômeno da ressonância, ou seja,
o corpo ele vai vibrar de uma tal forma que ele vai chegar a ser